Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6, da Vida Espírita. Escolha das provas. Questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Nota de Allan Kardec. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiosa existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que tenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar esta estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, senão desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos, por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles senão sujeitar-se às provas voluntárias de que lhe advirão honras e proveito se não sucumbirem. Aqui se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas,
visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que focam, ou a meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale, ensombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no tempo da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certo de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma da que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? E Miramês diz que o espírito, quando se encontra na erraticidade, não pensa em provas fáceis, principalmente o que já se acha desperto para a luz do entendimento. Ele vê seu caminho cheio de lutas e deseja lutar. Reconhece que as coisas fáceis lhe trazem dificuldades inúmeras, capazes de lhe fazer voltar às tarefas terrenas para recomeçar de novo, enquanto quase todos que carregam o peso da carne já têm outros pensamentos, querendo ficar livres de todas as provas, e se lhes fosse dado escolher, já não escolheriam o que escolheram quando desencarnados, por estar a sua visão vedada pela baixa vibração como encarnado. O Espiritismo veio abrir os olhos dos que caminham, influenciando-os de maneira a suportarem com paciência todos os entraves da carne, por saberem que se encontram na escala com amplas possibilidades de libertação, conhecendo as verdades espirituais. As mais difíceis nos entregam, com profundidade, lições valiosas. Já as muito fáceis são motivos de variados escândalos. Quando a alma se encontra na carne, sempre vê nas provas ideias negativas e, por vezes, sentem-se como grandes devedores, mas essa não é a realidade. São processos de despertamento espiritual necessários ao progresso de todos que assumiram compromissos no mundo da verdade,
para ganharem mais depressa a tranquilidade de consciência. Quantos escolheram, quando no mundo dos espíritos, a lepra e às vezes junto com ela a pobreza e outros infortúnios parecidos, e derramaram lágrimas e mais lágrimas, sentindo-se só no mundo pelo abandono dos seus queridos familiares, surgindo até a revolta? Entretanto, ao retornarem à pátria espiritual, deram graças a Deus pelas chagas que lhes ajudaram a se libertar das paixões e de outros entraves à moral evangélica em seus corações. Sabemos que não é fácil suportar com coragem determinadas provas. Para tanto, temos as nossas experiências e elas nos recomendam que procuremos como exemplos os grandes personagens que estiveram no mundo físico para dar testemunhos, como que a ajudarem os homens a terem fé na vitória do Espírito. As provas fáceis são para as almas fracas, pois o fardo pesa de acordo com as forças. Necessário se faz que tenhamos bom ânimo em todos os aspectos da vida, que mãos espirituais de mais alta elevação se encontram assistindo a humanidade por ordem de Deus. O Cristo não se esquece de ninguém. Quanto mais sofremos com coragem e fé, mais perto nos encontraremos das bem-aventuranças. A luz é para todos os que desejam conquistá-la. As portas largas são para os que ignoram as verdades eternas e as estreitas para os sábios de entendimentos. Quanto mais se desprende da matéria, mais alegria se deve ter, ombreando o fardo da carne. Os caminhos que devem despertar as qualidades espirituais mais elevadas são os do amor e da caridade, onde o Cristo se encontra mais visível. Aí é que devemos permanecer, lutando com Ele. Para certos espíritos, logo que se desligam da matéria, cessa toda a ilusão no que se refere às paixões mundanas, e eles entregam as suas mãos para se movimentarem com as mãos de Jesus. Concitamos a todos os nossos companheiros que se encontram ligados à terra que não esmoreçam nas provas, pois nada são diante da felicidade que gozarão na eternidade, quando se tornarem livres pelo conhecimento da verdade.